Ok, vamos falar sobre história do ateísmo no vídeo de hoje. O ateísmo sempre existiu? Quando que o ateísmo ficou mais forte? Por ateu, a gente designa sempre o mesmo tipo de pessoa? Vamos responder a esta e outras indagações nesse vídeo, então fique até o final. Vamos nessa! Historicamente, o ateísmo já foi um significante de muitas coisas diferentes. O ateísmo antigo é diferente do ateísmo moderno. Mas, a rigor, hoje a gente chama de ateísmo a ausência de crenças em deidades ou divindades. Costuma-se distinguir dois tipos de ateus. Você é um ateu implícito se você simplesmente tem uma descrença sobre divindades e não foi muito exposto ao longo da sua vida, por exemplo, a questões religiosas ou questões de cunho teológico ou metafísico. Você vive isso de uma maneira natural, sem pensar muito sobre o assunto. Você, uma vez que não se enquadre nessa categoria, talvez seja o que a gente chama de ateu explícito, quando você manifesta declaradamente uma descrença em divindades, uma descrença no que dizem as religiões e na existência de Deus. Quando você afirma que Deus ou deuses não existem. No mundo antigo, como eu falei, era muito diferente, porque era extremamente raro você ter pessoas que não creem em divindades de qualquer tipo, absolutamente. A gente tem o famoso caso de Epicuro, que foi um caso muito paradigmático para o ateísmo e para a filosofia da religião. Epicuro, com seu paradoxo, formulou lá atrás o problema do mal, no período helenístico, da seguinte forma: Deus, se existe, ou deuses, no caso dele, da época dos deuses gregos, eles podiam fazer mais para impedir que o mal acontecesse no mundo, mas uma vez que o mal é evidente, então ou os deuses não são capazes de diminuir ou acabar com o mal, e nesse caso vale a pena discutir se eles são realmente deuses, ou então eles não querem acabar ou diminuir o mal, então vale a pena discutir se eles são realmente bons. Então, desde então, a conversa nunca parou realmente sobre o problema do mal, a gente conhece as posições diferentes, Agostinho vai relacionar com o livre-arbítrio, que Deus, por ser bom, quer nos dar o livre-arbítrio, então a possibilidade do mal e do pecado não podem ser evitadas, né? Então, a ideia de onipotência divina na filosofia da religião tem a ver com algo que não pode ser contraditório, né? Então, seria contraditório para muitos autores se Deus fosse contra o seu próprio princípio de ser benevolente, de querer dar o livre-arbítrio para as pessoas para acabar com o mal. Então, nesse sentido, tem limites para a onipotência dele, pela sua própria natureza, né? Pela sua própria essência, digamos assim. Mas isso é um longo debate, não é o tema desse vídeo em particular. Lembrando que tem curso de filosofia da religião na mentoria que eu vou lançar no dia 8, tá chegando, assim como vários outros cursos que vão ser acumulados ao longo do tempo em um clube do livro, então fica de olho. Mas então, a gente teve um sujeito chamado Diágoras de Melos que foi condenado à morte na Grécia por supostamente manifestar um ateísmo no sentido radical, extremamente raro mesmo, de não crer em divindades. No caso de Epicuro, ele até acreditava que os deuses existiam, ele só pensava, ao contrário da vasta maioria das pessoas, que eles não interferiam nos assuntos humanos. Filósofos como Demócrito ou Anaxágoras foram famosos por tentar conceber explicações da realidade que dispensasse a ideia de divindades, né? No caso de Demócrito, a gente tem ali uma tentativa de visão de mundo totalmente atomista, materialista, que vai ser algo associado a muitos ateus até hoje, né? Muitos ateus são materialistas e muitos ateus têm uma visão de mundo naturalista, de que tudo que existe se dá por causas naturais, não existem coisas sobrenaturais. Se você fosse agnóstico no passado, ou se você até mesmo fosse de outra religião do que a religião em vigor, como foi o caso dos cristãos no período romano, você podia ser acusado de ateísmo e condenado por ateísmo.
para você ver como que o termo se transformou ao longo da história e já significou várias outras coisas, a tal ponto que os próprios cristãos, em algum momento, já foram chamados de ateus. O jogo vai mudar muito no ateísmo moderno depois de Charles Darwin e a teoria da evolução, que é a primeira teoria que acontece de provar com fortes evidências como que coisas complexas podem surgir de coisas mais simples de uma maneira natural. Pelo processo da seleção natural, aqueles que são mais adaptados ao ambiente acabam sobrevivendo e acabam passando os seus genes adiante e sofrendo mutações genéticas. E assim, coisas complexas, como um ser humano, pode surgir de coisas menos complexas ao longo, como o primeiro organismo vivo ao longo de um vasto período de tempo, um período abismal de tempo. Então, se você parar para pensar, é bizarro constatar que os tubarões existem há mais tempo do que as árvores e coisas assim. A gente tem o osso que levava para o rabo, nós ainda não estamos totalmente adaptados para como nós somos. Por isso temos dores nas costas, a gente costumava andar com 4 patas, habitar alturas, e temos um ancestral comum com os macacos. Nós somos primatas, então isso chocou muito o mundo, foi um escândalo, e isso permitiu que o ateísmo crescesse, que as ciências empíricas reivindicassem uma certa autonomia, assim como o secularismo e a ética secular. Então o ateísmo passou desde então a estar muito associado a isso, a combater o criacionismo, e por isso que Darwin, embora não fosse ateu, ele se tornou uma espécie de bandeira do ateísmo. Richard Dawkins, talvez o ateu mais famoso do mundo hoje, é alguém que defende com unhas e dentes o darwinismo. Além disso, a gente já tinha antes filósofos iluministas como Diderot, Voltaire, empenhados em garantir para a civilização a tolerância religiosa, o direito à descrença, assim como várias outras coisas, como a separação entre igreja e Estado, coisas que frequentemente a gente vê ameaçado, até mesmo no mundo de hoje. E muitos deles eram ateus, mas ser ateu, em outros tempos, era algo extremamente perigoso. David Hume deixou a sua obra Diálogos sobre a Religião para ser publicada póstumamente porque ele já sofria muito com perseguição e intolerância. Então o seu ateísmo precisava ser muito oculto, né? Muito discreto. E muitos outros pensadores importantes da filosofia foram ateus. Não só esses que eu citei, como também Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Muitos cientistas contemporâneos, como Neil deGrasse Tyson, Stephen Hawking, são ateus. E à medida que o nosso conhecimento avança com o progresso, a visão religiosa de mundo vai se tornando cada vez mais algo que precisa se adaptar, até eventualmente se tornar uma minoria. Em muitos países esse já é o caso, países com alto índice de desenvolvimento, alto índice de educação, como o Japão, como a Suécia, como a Dinamarca, como a Holanda. Quem sabe um dia isso pode também ser o caso do Brasil, embora hoje ainda nos vejamos um tanto quanto distante dessa realidade. Mas não é o caso que as questões da religião estão sempre aquém da filosofia e da ciência. Não. A religião e a mitologia são maneiras mais primitivas de responder certas questões, que elas respondem de uma maneira diferente do discurso científico, que é o discurso do mito, o discurso da história, de comportar valores e significados em símbolos e tradições e rituais. Tudo isso tem o seu valor também. Mas eu acredito que, com o tempo, a gente vai conseguindo encontrar respostas mais verdadeiras e mais satisfatórias para nossos critérios de episteme, nossos critérios epistêmicos de investigação da realidade e que vão moldando o nosso mundo. Eu também recomendo que você assista ao meu vídeo dos 4 cavaleiros do novo ateísmo: Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. Enquanto Richard Dawkins provocou o mundo mostrando os problemas do obscurantismo frente ao mundo esclarecido que nós conhecemos hoje, comparado a outros tempos apenas, né? Não que nós saibamos toda a verdade, Sam Harris, com sua paisagem moral, mostrou que até mesmo a moralidade não precisa necessariamente ser algo distante
dos métodos de investigação científicos. Por que não? É possível formar uma moral, um campo de estudo da moral, né? Então, são 2 livros que são fundamentais para você se aprofundar na discussão do ateísmo no século XXI, que também estão aqui na lista. É importante lembrar que o ateísmo não está associado necessariamente, em todos os casos, com materialismo, com niilismo, com ceticismo. São abordagens de pensamento que muitas vezes se entrelaçam. Mas é possível você ser um ateu não materialista, como é o meu caso. É possível você ser um ateu não niilista, você acreditar no realismo moral, como também é o meu caso. É possível você ser um ateu que não se identifica tanto assim com a tradição cética. Você é particularmente cético com relação ao teísmo, que é a crença em Deus, ou ao deísmo, que é a crença num Deus impessoal, que não se manifesta, que não se envolve com a humanidade, né? Ao contrário do teísmo, que é a posição dos religiosos. Então, é possível você ser um ateu que não se identifica tanto assim com o ceticismo radical. Você só é cético com relação à existência de Deus. E tudo bem, se você quiser saber mais sobre os preconceitos em torno do ateísmo, você pode ler o meu ensaio Ser Ateu, que está disponível na Amazon, o link está aqui na descrição, e eu desmistifico essa ideia do ateu que é vista pelo senso comum com muito preconceito, como se fosse alguém pessimista, triste, raivoso, mas não tem nada a ver com isso. É perfeitamente possível você ser feliz, ter uma vida de propósito e significado com o ateísmo. Eu sou um exemplo vivo disso, e quando a filosofia faz parte do seu dia a dia, isso fica ainda mais evidente, ok? Então, confere a lista que está aqui embaixo, porque também tem outros livros sobre história do ateísmo que eu recomendo. E lembrando que muito em breve a gente vai ter a mentoria Academia da Razão para você ler obras filosóficas comigo no Zoom, assim como acessar diversos cursos que eu vou colocando lá ao longo do tempo. Você faz a assinatura anual e está já como membro de uma Netflix de filosofia. Os primeiros 3 cursos gravados, que já vão estar disponíveis no dia 8, são Filosofia da Religião, Problemas Históricos da Filosofia e Lógica. Um assunto fundamental para você aprender a pensar e argumentar com propriedade. Então não perca a minha live do dia 8 e já vá se preparando para fazer a sua assinatura da Academia da Razão. Obrigado aos membros do canal, também te encorajo a se tornar um, se você quiser expressar o seu apreço por esse canal de uma maneira mais evidente. E até o próximo vídeo.